Os protestos chegaram a juntar 100 mil pessoas na Praça Sintagma, frente ao Parlamento. No rescaldo da violência e com mais austeridade pela frente, os gregos questionam-se. Έπρεπε 1 εκατομμύριο Έλληνες, μαλάκες, μέσα σε αυτούς και εγώ, να βγούμε εδώ στο Σύνταγμα και να μην αφήσουμε όχι πέτρα, όχι βουλή, να μην μείνει τίποτα ορθίο. Όλοι αυτοί είναι προδότες. But rioting on the streets, burning buildings? Okay, that's not right, but if you have angry inside, what can you do? Atenas foi o epicentro da contestação, mas não foi o único palco de protestos. Em Salónica e nas ilhas de Corfu e Creta também há registro de episódios de violência. A luz do dia revelou as feridas de uma cidade vítima da violência reincidente dos protestos contra a austeridade. Atenas foi uma vez mais apedrejada, queimada, mutilada. Mais de 150 lojas foram vandalizadas, 45 edifícios incendiados. Nem um antigo e emblemático cinema escapou aos incendiários, como raramente escapam os símbolos ditos do capitalismo. Pois, eu acho que aquilo que o Wolfgang Schäuble disse ao Vítor Gaspar está certo. Quer dizer, primeiro vamos ver como é que corre na Grécia, porque antes disso está tudo suspenso. Vai correr tudo muito mal na Grécia, como já se percebeu. Eu duvido até que os 130 mil milhões cheguem a entrar na Grécia, pelo menos a maior parte deles. E em função disso é que a Europa vai decidir em relação a Portugal. Se a queda da Grécia trouxer um grande abalo à zona euro, é provável que tentem segurar Portugal. E é provável que a gente tenha boas condições. Se não for o caso, ou se aparecer uma facção catastrofista no centro da Europa que diga vamos deixar cair os gregos, vamos deixar cair os portugueses, vamos reduzir a zona euro a quem tem capacidade de lá estar e mais nada, nesse caso é mau para nós. Os senhores da Europa felicitam os progressos feitos pelo Parlamento grego, mas avisam que não chega e que é preciso mais. Eu receio que os coronéis voltem à Grécia. Como você sabe, os coronéis tomaram conta da Grécia e caíram em 74, no ano em que se deu o 25 de Abril. Eu receio muito que a Grécia, porque se a Grécia, a sociedade grega esbarrondar, não há mão naquilo. Não há mão naquilo. Mas, como você sabe, a Grécia tem um exército, por causa da Turquia, e um exército não é este como o nosso, que andamos a reduzir 500 homens, não sei o quê. A Grécia tem um exército. E se a rua se tornar incontrolável, alguém toma conta daquilo. Portanto, o doutor pensa a minha previsão é que se a Grécia não arrepia caminho muito rapidamente, os coronéis, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, estarão lá, não? A Grécia poderá vir a conhecer de novo a ditadura? Conhecer o seu passado. Conhecer o seu passado. Os coronéis tomaram conta da Grécia, saiu o rei, que está exilado na Inglaterra. Há eleições em abril, doutor? Oh, está bem. Mas para que serve? Os governos mandam, ninguém liga para a Tavina, não é? Esse problema é um problema que se tornará também europeu. Não se tornará europeu, fica lá num canto, felizmente. Entre aspas, a Grécia está numa ponta, quer dizer, não está no meio da Europa para baralhar tudo. Estará por lá, mas aí a responsabilidade é grega, como é evidente. O salário mínimo na Grécia, que vai agora diminuir escandalosamente, fica superior ao salário mínimo em Portugal. Atualmente é 750 euros e eles vão ter que cortar 22%. Pronto, exato, ainda fica com 500 euros. Aquela linha lá em cima significa que é a linha que nós estamos a viver. A Europa, segundo esses estudos, vai crescer à volta de 2,3% até 2020. E em 2020 vai começar uma queda até 2050 em que a Europa vai crescer 1,1. Quando eu lhe falava que Portugal não crescer 1, era com este fenómeno. Quer dizer, nós podemos fazer um pouco mais que 1, um pouco menos do que 1, mas vamos andar nesta linha. Vai até 2050 esta projeção do IFRI. Já cá não estamos? Há muito tempo. Mas você ainda vai receber uma simbólica pensão até lá. Este gráfico é muito preocupante. Assustador. Eu ia dizer aterrador, mas nem ousei arriscar a palavra, mas realmente é muito preocupante. A produção da Europa na produção mundial já foi 40% a 50% nos tempos áureos da Europa, entre os fins do século XIX e a guerra de 1914-18. Mas ainda hoje o peso da Europa na produção mundial anda pelos 20 e tal %. Portanto, o que o doutor está a querer dizer... Deixa-me só completar, se não se importa. O peso da Europa nesta fase, em 2040-50, será 12% da produção mundial. Doutor, vai cair para metade. Então vamos lá ver, quem vai estar a produzir são os países emergentes.
A China, a Índia, o Brasil, a Rússia... E por isso é que é preciso chamar a atenção dos responsáveis políticos para que atacar o problema do euro é essencial. Mas não é suficiente. Porque o grande problema que está a minar tudo isto, os endividamentos foram em grande parte por causa disto. Nesta última fase dos últimos 10 anos, foi por causa disto. Compram um carro, desmancham, veem o que é que lá está dentro, depois fazem como está. Quer dizer, nós, em grande parte, andamos a inovar para os chineses depois copiarem. Eles não têm conseguido copiar tudo, Dr. Medina. Ouça, os chineses em testas, a indústria do aço, sabe qual é o peso dos computadores pequenos fabricados na China no mundo? 40% destes computadores pequenos são de origem chinesa. E não foram eles que inventaram aquilo. Compraram um e passaram a fazer computadores. Percebe? Portanto, quando se diz inovação, ótimo, inovemos. Agora, não nos esqueçamos de que a inovação dura aqui 2 ou 3 anos e depois passa-se para lá. Porque lá é muito mais barato fazer aquilo que resulta das nossas inovações. E a outra ideia, que eu acho uma ideia peregrina, é falar-se do empreendedorismo num sítio onde não pode empreender-se coisa nenhuma. Com o sistema fiscal que temos, com os tribunais que temos, com a burocracia que temos, com a corrupção que temos, não há empreendedorismo. É uma fantasia. O seguinte, que onde eu vejo reunir o Presidente da República, umas altas personalidades para estimular a inovação e o empreendedorismo, eles não se lembraram que a inovação é para outros copiarem. Quer dizer, está cá 2 ou 3 anos e vai. E o empreendedorismo, não é ali que se trata do empreendedorismo. Então onde é que se trata? É criando condições para haver interesse em investir. Se você tiver os impostos que tem, que mudam todos os trimestres, se você tiver processos que eu tenho de 20, de 15, de 10 anos, não há ninguém que empreenda coisa nenhuma. Esse empreendedorismo é uma fantasia de Por isso é que se está a fazer a reforma da Justiça agora. Aliás, imposta pela Troika, na sua essência. Vamos ver isso, vamos ver isso. É para agilizar a Justiça. O que é que vai dar? Oxalá que dê. Mas esses pontos que lhe estou a referir são absolutamente decisivos. Se nós não entendermos que o grande mal, o cancro da nossa doença está no Médio Oriente com petróleos e gás e no Extremo Oriente com as indústrias, e estivermos aqui a olhar para a Merkel e a Merkel para nós, e o Dr. Jardim contra a Merkel e o Dr. Louçã contra o Jardim... Mas agora também não se pode inverter radicalmente o curso da globalização. Mas tem que se começar a pensar nisto. E você não ouve ninguém pensar nisto. Mas o Dr. Medina Carreira, deixa-me perguntar-lhe, porque as pessoas precisam de saber e de perceber se houve aqui alguma inconsciência. Como é que, não havendo crescimento económico, nem sendo ele previsível nos próximos anos, o plano da Troika, há um ano, é feito com base numa previsão de crescimento de 2%? Bem, essas previsões também valem o que valem, não leve isso muito a sério. Portugal não vai crescer em média 2% nem daqui a 30 anos.